Belo Horizonte completa hoje 128 anos e chega nesse aniversário reconhecida como capital dos festivais, dona de uma das áreas culturais mais importantes do país, a Pampulha, tombada como patrimônio mundial, e também de uma rede diversa de museus, centros culturais, teatros, bibliotecas e programas públicos que movimentam a economia criativa e fortalecem a identidade aqui de BH. Para a gente poder falar um pouco mais sobre como Belo Horizonte tem se consolidado como uma cidade que é vibrante culturalmente, eu converso agora com a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Boff, que está com a gente na ponta da linha. Bárbara, seja muito bem-vinda a 98 News. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com você, Laura. Prazer é nosso de te receber. Eu queria começar te perguntando o que explica esse crescimento tão forte aqui em Belo Horizonte como capital dos festivais e como que isso tem um impacto direto no turismo e na vida cultural aqui da cidade. Laura, eu acho que é muito importante a gente destacar a história da política de descentralização, a política cultural da nossa cidade, né? A gente tem uma política estruturada, estruturante, que ela é fruto de uma articulação muito importante da participação social, dos agentes culturais, dos seus mais diversos territórios. E isso é o que faz com que, de forma muito evidenciada, a gestão pública possa atuar de forma integrada com esses agentes que estão presentes em todos os territórios da nossa cidade. Então, reconhecer o movimento de descentralização cultural que começa há mais de 30 anos atrás, de forma contínua, permanente, que a partir dele foram estruturados muitos dos equipamentos culturais hoje presentes na nossa cidade e como que isso vem se consolidando a partir de uma política consistente, uma política de Estado, uma política compromisso à escuta das pessoas da nossa cidade e da ampliação e das garantias do direito cultural. E não tem como a gente falar de Belo Horizonte sem falar sobre os símbolos que marcam essa cidade. E para poder falar sobre símbolo de BH, não tem como não falar da Pampulha, que foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, está sempre no centro dos debates quando a gente está falando sobre políticas de preservação e também políticas culturais. Na sua avaliação, que tipo de evolução a gente tem tido a partir do momento em que a Pampulha é reconhecida como esse patrimônio mundial da Unesco e como ele influencia justamente nesse olhar para a política pública? Eu acho que esses reconhecimentos, assim, né? A Pampulha é esse símbolo, como você mesmo referenciou, e quando a gente consegue projetar Belo Horizonte do tamanho e da potência que ela é mundialmente, outros olhares e outras energias são dedicadas para tudo isso, né? Hoje a gente tem esse símbolo garantido, que é permanente, fruto de um trabalho muito atento das pessoas que passaram e estão presentes na Prefeitura de Belo Horizonte, desde o cuidado com os nossos museus, com todo o entorno ali da orla da Pampulha, e num compromisso permanente mesmo de manutenção. É para nós um símbolo importante a prefeitura, né, a Fundação Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura trabalham sempre nessa perspectiva mesmo de projetar e cada vez iluminar mais. A Pampulha é esse símbolo, mas Belo Horizonte ela também se destaca, como eu falava há pouco, pelo um diferencial muito importante pela forma e pela presença de 33 equipamentos culturais, pela uma atuação e pelo modelo que é um modelo de vanguarda, contemporâneo, que fala sobre uma participação social ativa, efetiva e de uma escuta muito presente da gestão pública, que tem construído seus pensamentos, seu desdobrar da política das nossas atividades em prática com o que os agentes dos territórios da cidade colocam.
Eu estou conversando com a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Boff, e eu queria fazer um comparativo, se for possível, Bárbara. Quando a gente compara Belo Horizonte com outras capitais, onde que Belo Horizonte está colocada no cenário cultural? O que a gente tem? Você falou muito bem sobre essa vanguarda da capital, mas o que a gente tem de diferencial que coloca a gente à frente em comparação com outras capitais? E o que a gente ainda pode aprender com outras capitais para fazer com que a nossa cultura cresça ainda mais aqui na capital mineira? Eu vou destacar, a começar, sobre uma política de descentralização que o município tem, né? Eu comecei a minha fala falando sobre isso, assim, há mais de 30 anos atrás, a gente teve um movimento muito importante que as pessoas, né, os agentes dos territórios fizeram uma escolha através de orçamento participativo por instituírem centros culturais, teatros, espaços em diferentes regionais da nossa cidade, muitas vezes uma escolha que permitiu que centros culturais fossem criados ao invés de postos de saúde, por exemplo. Né? Quando uma população escolhe ter espaços de acolhimento, de fruição, de formação, com a presença de bibliotecas em contraponto a espaços de saúde, eu acho que isso evidencia a força e a presença desses agentes nesses territórios e um entendimento que ainda é um entendimento muito recente, que a gente precisa avançar muito, que é o entendimento do direito cultural, né? O direito cultural que está previsto aí na nossa Constituição é uma garantia para todas as pessoas. E Belo Horizonte sai na frente quando ela consegue, num movimento de muita escuta e de muita ação, de permitir que esses equipamentos fossem instituídos, né? A gente está falando de equipamentos hoje que são geridos pela prefeitura de forma direta, a partir de estruturas de cadernos de projeto, com bibliotecas, são 23 bibliotecas que estão presentes na nossa cidade, que funcionam em rede, com um acervo riquíssimo. Então, eu acho que esse é um destaque muito importante. Assim. A gente tem modelos maravilhosos no Brasil, né? Aqui eu vou destacar, eu estive agora recentemente em Fortaleza, participando do MIC-BR, representando Belo Horizonte, junto com Paula Sena, diretora das artes, em Fortaleza, que é uma cidade que é a primeira, que tem a primeira secretaria, a Secretaria de Cultura mais antiga do país, e que tem um avanço também importante e que também fala sobre metodologias que garantam a participação social, que garantam um entendimento e uma presença muito efetiva da sociedade civil na construção das políticas públicas que são estruturadas, né, em pensamentos de políticas de Estado. Isso é muito importante. Você referenciou aí no início da sua fala Belo Horizonte como a capital, né, dos festivais. A gente tem festivais importantes estabelecidos por lei, mas a gente também trabalha muito na perspectiva e cada vez mais buscando qualificar, inclusive, esse olhar sobre que festivais são esses que a gente quer para a cidade, porque são festivais que precisam de evidenciar a política permanente, ordinária e contínua que está presente durante todo o ano. Esses eventos, né, nesse momento que a gente está aqui, num dia hoje festivo, que eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, que a gente celebra os 128 anos de Belo Horizonte. A gente está falando de uma cidade que ela é latente, de uma cultura que é pulsante, que ela está presente o ano inteiro em todas as nossas regionais. E eu acho que isso é muito importante de celebrar. Então, esses festivais, eles são o momento de festa, de encontro, de políticas que acontecem o ano inteiro. Então, esse é sempre um convite que a gente tem para as pessoas da nossa cidade se apropriarem dos espaços públicos, das nossas praças, bibliotecas, parques, centros culturais, teatros, museus, porque nós estamos falando de uma constância, de uma presença permanente, 7 dias na semana, quase 3 turnos, para as trocas e diálogos com a cidade, com as pessoas da nossa cidade.
Perfeito. Essa foi a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Boff, conversando com a gente aqui na 98 News, nesse especial de aniversário de Belo Horizonte, que completa hoje 128 anos. Obrigada mais uma vez por ter topado conversar com a gente, pelo seu tempo e disponibilidade, e um bom final de semana. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada a todo mundo. Só para dizer também, para encerrar aqui, que hoje é um dia de festa na nossa cidade. A prefeitura programou uma programação linda que vai acontecer na Praça da Estação, os centros culturais, o Centro Cultural São Bernardo, Salgado Filho, enfim, os teatros e os museus estão de portas abertas, não só hoje, sábado, domingo e o ano inteiro para receber e a gente celebrar a potência e a força cultural da nossa cidade.